estás aqui, movendo entre nós. Porque o seu Espírito falará por nós. Louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bom, queridos, hoje eu tive um tempinho, aí fiquei folheando a Bíblia para ver o que Deus queria que eu pregasse esta noite. Confesso para vocês que eu me detive no Novo Testamento muito tempo, e foi dando a hora. Deu 5, deu 5:30. Eu falei: Jesus, daqui a pouco é o culto, e o que eu prego? Tem dia que é complicado, e Deus não falava nada. De repente Deus me mostrou o texto. Eu falei: Jesus, já falei sobre isso. Lembrei-me de um pastor novo na igreja, e ele chegou no primeiro mês, todas as pregações dele foi em cima do Salmo 23. No segundo mês ele pregou Salmo 23. Aí os irmãos se reuniram e foram falar com ele: pastor, já estamos cansados de ouvir o Salmo 23, o senhor não troca a mensagem não? Não sei se os irmãos conhecem. O pastor falou assim: olha, vocês ainda não conhecem o pastor. Quando vocês conhecerem, a mensagem será outra. Primeiro vocês precisam conhecer o pastor. Queridos, nós somos movidos pela palavra de Deus. João 8:32, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que é ser liberto? É não estar preso, não estar tolhido, mas você está livre para adorar a Deus. Porque só louva a Deus, só glorifica a Deus quem é liberto. O cristão, ele anda sempre com um sorriso nos lábios. E às vezes nós passamos por irmãos na rua que assusta a gente. Queridos, precisamos aprender com Deus. A Bíblia Sagrada é a bússola do homem e da mulher que quer Deus. Não adianta títulos, se nós não estivermos com o coração em Deus. Por isso o Senhor nos pede: filho meu, dá-me o teu coração. Sabe por quê? Jeremias 17, versículo 9 e 10. O Senhor conhece o nosso coração. Ele sonda, Ele vê. E Ele diz que enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Queridos, é noite de rasgarmos o nosso coração para Deus. Porque muitas pessoas às vezes falam: olha, eu vou num culto de libertação. Aí já vem com aquela mente, vai orar, o diabo vai manifestar, a pessoa vai sair liberta. Às vezes a pessoa não tem diabo nenhum perturbando ela e ela não está liberta. Às vezes fazemos coisas e colocamos a culpa no diabo. Eu quero dizer para você: todo dia é dia de libertação. Porque a palavra nos diz: se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. É noite de libertação? É. Queremos ser libertos? Eu quero.
Porque muitas vezes eu me pego falando alguma coisa que não deveria falar. Teve gente que levantou a cabeça rápido para olhar. Eu quero dizer, o pastor não fala palavrão. Mas às vezes a gente comenta alguma coisa que nos falam e a gente crê que é verdade e acaba contando uma mentira. Então até nisso nós temos que ser prudentes. Salomão diz que aquele que retém a sua língua, ele terá vida longa, mas aquele que fala muito terá vida curta. Mas vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. Vocês vieram para ouvir Deus falar? Porque eu creio que quem vai falar para você é Deus. O homem não tem nada para dar, somente Deus. Então abra sua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 6. Deixa eu me ajudar um pouquinho, que a minha Bíblia só tem 22 anos comigo, tá? Então ela já está bastante machucadinha e as letras já estão apagando. Então, deixa eu botar uma bicicleta aqui que é para me ajudar. É só você que usa bicicleta, não. O pastor ficou até bonito, né? Minha mulher falou que eu fico bonito de óculos. Eu não acho, não. Mas ela falou, né? Eu acreditei. Né, Willa? Queridos, vamos ler? Diz assim um capítulo de número 6, alguns versículos somente. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluias. Você pode dar um glória a Deus? Queridos, é noite de pararmos para pensar como nós temos vivido, como nós estamos vivendo, o que temos feito, o que estamos fazendo, né? O que falamos, o que pensamos, como é que está a nossa vida? Às vezes nós queremos vir à igreja, né? E que a mensagem seja um pudim bem delicioso. Às vezes nós não gostamos de jiló. Queremos algo mais apetitoso. Mas eu quero dizer para você,
Jiló também faz bem para a saúde. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela produz o que ela diz. Ela é boa para corrigir, para consolar. Não é isso que a palavra diz? Então a palavra do Senhor é para nós receber de Gênesis a Apocalipse e da glória a Deus. Como tem estado a sua vida? O que tem passado pela sua cabeça? O que você tem feito? Aonde você anda? Com quem você anda? O que você fala? Como você se veste? Nós vemos aqui o profeta Isaías. Nós estamos em qual capítulo? De número 6. Eu quero dizer uma coisa para você. No ano em que morreu o rei Uzias, esse rei era boníssimo, ele fazia bem para o seu povo, ele era amado, e ele morreu, e o povo ficou triste. Isaías vivia no palácio com o rei. Isaías servia o rei. Naquela época os profetas ficavam nos palácios. Você pode ver que Daniel estava no palácio, tanto é que ele não foi jogado dentro da fornalha. É verdade ou não é? Deixar vocês pensar. Tem gente que, ficou preocupado. Não é pegadinha não. Mas Deus tem a receita certa para cada um de nós nos alimentarmos. Isaías foi ao templo, ele olhou, o rei morreu. O que eu vou fazer? O que será? E sabe o que ele era no palácio? Ele era profeta. Eu sou profeta. Eu sou vidente. Eu sou isso. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus é tudo em todos. É Deus. Se você está de pé, é porque o Senhor concedeu. Se você tem visão, olhos para ver, é porque Deus. Se nós corremos, veremos, né? Quantos cegos Jesus deu visão. Queridos, e quando nós nos dirigimos ao templo, eu quero dizer, é o Espírito de Deus que te traz aqui. Você pode falar, mas eu não tenho sentido nada. Olha, mas Ele está te conduzindo e te dando uma oportunidade para você sentir a presença de Deus e rasgar o seu coração para Deus. Porque Deus quer o nosso coração. Conhecemos um ditado popular: aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E aonde está o nosso coração? Será que está com Deus mesmo? Entregamos a Deus? Ou nós só queremos ver Deus nos abençoar? Isaías vivia no palácio, mas aquele dia ele resolveu ir ao templo. E dizem, né, os mais abalizados, que ele foi levando, vamos dizer, né, naquela época não tinha carteirinha, mas hoje tem. Foi levando a sua carteirinha para deixar lá no templo, porque ele não queria ser mais profeta. E ele foi ao templo. E diz a palavra que quando ele entrou no templo, Deus se manifestou para ele. Veja só como Deus é bom. Talvez você já tenha pensado em desistir, mas a palavra de Deus diz para você não desistir. Não desista nunca. Você pode até fraquejar, mas você não vai parar. Não pare. A palavra de Deus em Êxodo 14, é 14 ou 15, não estou bem lembrado agora, a idade ajuda, né? 70 só.
diz assim: Moisés, diga ao povo. O que é? Que marche. O povo estava desanimando, o povo queria voltar, mas Deus sabia o que ele tinha reservado para o povo. Então ele diz: Moisés, diga ao povo que marche. Deus não nos chamou para ficarmos parados. Deus nos chamou para nós caminharmos, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor. Deixa eu ler aqui para mim não atropelar os versículos, né? E vi, ele diz aqui no finalzinho do versículo 1, e vi, na segunda parte, né? E vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Quando ele chegou, ele teve uma visão do Senhor. Agora eu quero dizer para vocês, esse Senhor que ele viu, não era o Pai, era o Senhor Jesus. Uma visão idêntica a João, lá em Apocalipse, no capítulo 4, João tem uma visão, só que João vê algo mais nítido. Ele vê a cor do cabelo, ele vê várias coisas, mas Isaías viu as vestes do Senhor e diz que ela enchia, a ponta dela enchia o templo. Por que que ele tremeu? Porque ele viu a santidade de Deus. Eu quero dizer para vocês, querido, que Deus é santo em todo o tempo. Por isso ele diz: sede santo, porque sem santidade ninguém verá a minha face. Podemos dar uma volta no nosso irmão, uma volta nas autoridades, podemos fazer uma opção de coisa, mas em Deus nós não damos volta, porque os olhos dele vê todas as coisas. Você veja uma coisa: quando os filhos de Deus se reuniram diante de Deus, na presença de Deus, quem apareceu? Está lá em Jó capítulo 1. Apareceu o arqui-inimigo do homem e de Deus, e ele pergunta: da onde vieste? De passear a terra, rodear a terra e passear. Aí Deus pergunta: viste lá o meu servo Jó? E o que ele diz de Jó? Quem contou para Deus? Deus via Jó, homem íntegro, se desvia do mal. Aí ele fala assim: mas o Senhor também tem o cercado com tudo, coloca ele na minha mão, deixa eu tocar nele. E nós já conhecemos a história do Jó. Deus conhecia tanto Jó, que ele sabia que Jó não ia desistir dele nunca. Não importa o que eu passe, eu não desisto. A mulher dele falou: Jó, abandona o teu Deus e morra. Ele não chamou a mulher de maluca não, de doida não. Ele falou: falas como maluca, nu eu nasci, nu eu voltarei. Bendito seja o Senhor. E em todo tempo bendizei o Senhor, porque Ele é Deus poderoso, capaz de fazer tudo que está no seu coração, porque Ele te ama. Ele te ama e conhece o teu coração. Então Isaías olha, deixa eu ver aqui, e ele vê, serafins estavam por cima deles. Olha só, o Senhor estava no trono e tinha serafins que voavam, pairavam por cima dele. Vocês conhecem na Bíblia Sagrada outro texto que fala dos serafins?
Não, vocês não conhecem. Porque não tem. É o único lugar da Bíblia que você acha os serafins. É aqui, Isaías 6. Por que serafins? É anjos, arcanjos, querubins e serafins. Uma ordem vai sendo maior do que a outra. Dizem os abalizados que os anjos é mais poderoso do que um homem muito forte. 175 mil vezes. Você já pensou? Claro, eu acho que isso aí eles estão supondo, né? Isso aí. Mas um anjo, numa noite só, matou 175 mil midianitas. É ou não é? Então é poderoso. Você imagina os serafins. Os serafins não saem, eles ficam adorando a Deus 24 horas por dia, dizendo: Santo, Santo, Santo. Ele diz: Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito Santo, Santo, Santo. E diz que eles voavam sobre ele, e a terra se encheu da sua glória. A terra está cheia da sua glória. Eu quero dizer para você: você só não sente a glória de Deus se você estiver no bagaço. Insensível à presença dele, porque Deus está neste lugar. Se você não crê, se você não está sentindo, eu quero dizer para você: comece a crer e sinta, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, no meio deles. Ele está neste lugar. E ele trouxe você aqui para te abençoar. Aleluias. Você não vai voltar de mãos vazias, não. Você vai voltar abençoado. Aleluias. Aleluias. Santo, santo. E diz que 2 asas eles voavam. 2 eles cobriam os pés, e as outras 2 cobriam o rosto. Diante da santidade de Deus. Deus é algo que nós não conseguimos e não tem como o homem humano aquilatar isso. Não tem. Deus é santo em tudo. Em tudo. Por isso ele diz: sede santos. Sabe por quê? Quando nós somos santos, Deus nos dá filhos santos. Às vezes nós olhamos: eu estou na igreja há tantos anos e o meu filho não vem para a igreja. É porque você não ensinou ele no caminho. Porque se você ensinar, ele estará na igreja com você. Isaías teve aquela visão, e quando ele viu aquilo, ele falou assim: vou morrer. Eu acho que ele falou: não vou nem tirar a carteirinha do bolso, né? Aqui estou conjecturando. Não vou tirar. Quando ele viu aquilo, a base do templo foi abalada. Por que a base do templo foi abalada? Por causa da santidade de Deus. Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta nem se arrependa. E Deus não habita em casa feita por homens. Lucas, se eu não me engano,
assim, Lucas 5, versículo 8, Pedro está no seu barco à beira do mar, e Jesus tinha uma multidão, e a multidão comprimia ele, e ele pediu para Pedro. Ele subiu no barco de Pedro e falou: Pedro, afasta um pouquinho. E ele pregou para toda a multidão. Ele pregou para toda a multidão, porque ele é a própria palavra. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. O que é a verdade? A verdade é Cristo, a verdade é Deus, porque nele não se acha engano, não se acha mentira. A verdade é Deus, e ele é a vida. Então ele pregou, e quando terminou, ele resolveu abençoar o Pedro. Ele falou: Pedro, faz-te ao mar, faz ao largo aí do mar, vai. E Pedro começou a ir para lá, mas falou: Senhor, pescamos a noite inteira, conheço isso tudinho com uma palma da minha mão, sou pescador há muito tempo, não pescamos nada, ninguém pescou nada. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E você já sabe o que aconteceu. A rede encheu de tal maneira que eles tiveram que chamar um outro barco que estava próximo para ajudá-los. E os dois barcos quase não puderam comportar os peixes que eles pegaram. É esse Jesus que eu estou falando para você. Você precisa adorar. E Pedro olhou para ele. Pedro não conhecia o poder de Deus. E ele falou assim: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Ele quis dizer: Senhor, tu és santo, eu não sou, ausenta-te de mim. Reconheceu a condição dele. Jesus gostou quando ele reconheceu. Jesus gosta quando você reconhece. O Senhor gosta, ele se alegra. Deixa eu voltar aqui no 6 novamente. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, encheu-se da glória de Deus. Isaías está vendo isso. Encheu-se da glória de Deus. Então disse eu: ai de mim. Olha o que o profeta vai falar. Você já sabe, esse texto é muito conhecido. Ele era profeta. Ai de mim, estou perdido. Em algumas traduções diz que vou perecer, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O profeta agora reconhece a sua condição miserável. Ai de mim que vou perecendo, porque eu tenho os lábios impuros. O linguajar dele era impuro. O povo também tinha um linguajar. Queridos, Deus nos chama para fazer a diferença. Deus nos chama para fazer a diferença. Com quem nós temos conversado? Qual é o assunto? O que nós temos conversado? O que nós temos pensado? A palavra de Deus diz que em todo tempo as nossas vestes precisam ser alvas, e nunca faltar o óleo sobre a nossa cabeça. E o profeta sentiu o peso da responsabilidade
e daquilo tudo que ele tinha deixado de fazer e do que ele estava fazendo. Nós vemos que Pedro reconheceu diante da santidade de Jesus: Senhor, afasta-te de mim, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Porque quando você vê a santidade de Deus, você reconhece que você não é nada diante do poder e da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz uma coisa: eu conheço um homem que há 12 anos, se eu não me engano é 12 anos. Alguém que lembra do texto aí direitinho? É 12 mesmo? Eu acho que é 12 anos. Foi arrebatado até o terceiro céu, e ele ouviu e viu coisas que ao homem terreno não é lícito dizer. Sabe por quê, queridos? Porque o homem terreno não vai acreditar. Ele não vai acreditar na glória de Deus. O apóstolo Paulo falou isso. Ele tinha sido arrebatado. E aqui nós temos alguns irmãos que já provaram essa experiência e sabe que é gostoso. E depois que vai, não quer voltar não. Não, me deixa por aqui. Deus tem coisas maravilhosas. E ele diz: porque sou homem de lábios impuros. Você sabe o que Levítico 19, o versículo 16 diz? Isso, por aí isso é normal, viverem esse versículo. É Levíticos 19, versículo 16. A palavra de Deus te proíbe de você andar com mexeriqueiros. Sabia, Tainá? Aquele pessoal que gosta de uma fofoca, fazer mexericos. O versículo fala isso, não fala? Quem leu aí? Amém? É isso. Então o profeta, olha, meus lábios são impuros. Ele reconheceu a condição dele. Mas diante daquela glória de Deus, algo dentro dele foi movendo ele de uma maneira tal que no final nós damos glória a Deus. Eu quero dizer para você, você tem que andar de tal maneira que no final você veja verdadeiramente a glória de Deus. Porque Deus tem coisas para nos revelar que não é para qualquer um. É só para quem é santo. Só para quem... Sabe qual o significado da palavra santo? Quer dizer separado. Separado das coisas do mundo. E ele diz: porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele tremeu na base. Ele viu que não tinha condições de por ele resolver nada. Mas o que acontece? Quando nós reconhecemos o nosso pecado, diz a palavra do Senhor que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Há esperança, há a esperança.